Alô, alô, galera, aquele abraço, o papo é Brasileirão. Nesta quinta-feira, pela quarta rodada, Santos 2, Vasco da Gama 1, ou seria Neymar 2, Vasco da Gama 1. Lembrando que os jogos entre Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vitória, Bahia e Chapecoense não aconteceram nessa semana. Por quê? Bahia e Botafogo envolvidos com a Copa Libertadores da América. O Flamengo com a decisão da Recopa Sul-Americana. Até agora, a CBF ainda não marcou esses jogos, que vão acontecer mais adiante. Falando do Neymar, né? Eu sempre digo, você pode discordar à vontade. Nosso papo aqui é democrático. Eu considero que o Brasil só tem uma chance de ser campeão do mundo, se Neymar for para a Copa do Mundo. Com Neymar, com Rafinha, com o Vini Júnior, enfim. Para mim, o ponto de partida para a Copa do Mundo é Neymar. Mas o papo agora não é Copa do Mundo, é Campeonato Brasileiro. Vamos lá então. O G4 apresenta Palmeiras líder, 10 pontos, 3 vitórias, saldo 7. São Paulo em segundo, 10 pontos, 3 vitórias, saldo 4. Corinthians é o terceiro, 7 pontos, 2 vitórias, saldo 2, 5 gols marcados. E fecha o G4 o Bahia, 7 pontos, 2 vitórias, saldo 2 e 4 gols marcados. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bahia, nesse momento indo para a fase de grupos, fase de grupos da Copa Libertadores da próxima temporada de 2027. O Fluminense, quinto colocado, estaria indo para a chamada pré-Libertadores. Lembrando que, a partir desta temporada de 2026, apenas os 4 primeiros vão direto para a fase de grupos da Libertadores e o quinto colocado vai disputar a chamada pré-Libertadores. Atlético Paranaense e Bragantino, 7 pontos. Grêmio, 6. Chapecoense e Mirassol, 5. Flamengo, Coritiba, Santos, 4. Santos venceu o Vasco, já é agora o 13º colocado. Aí vem Botafogo, Vitória e Remo com 3 pontos. Essa turma fora do Z4. Hoje, na zona de rebaixamento estão Atlético Mineiro, Inter, Cruzeiro, esses 3 com 2 pontos, e o Vasco da Gama com apenas 1 pontinho na tabela. Nos critérios, o Galo é o 17º, o Inter é o 18º, o Cruzeiro o 19º e o Vasco o 20º colocado. Lembrando, Atlético, Inter, Cruzeiro, Vasco da Gama e Remo, esses 5 aqui ainda não venceram na competição. O pessoal me pergunta sempre, Paulinho, Palmeiras e São Paulo vão brigar pelo título? É difícil, falando pela pontuação, né, pessoal? Não pelo futebol que eles estão apresentando. O pessoal me pergunta pela pontuação. Ó, Paulinho, fechou a quarta rodada aí. Quem tá na frente, Palmeiras e São Paulo, vão realmente brigar pelo título? Paulinho, o Atlético Mineiro, o Inter, Cruzeiro e o Vasco vão brigar para não cair? Pessoal, é muito cedo para falar em título, em zona de Libertadores da América, seja ela direta ou indireta, fase de grupos ou pré-Libertadores. É difícil falar agora sobre a questão do rebaixamento. Vou explicar por quê. No ano passado, paralelo, vou trocar aqui, ó. Após a quarta rodada, a classificação era exatamente essa aqui, ó. O G4 tinha Flamengo com 10, Palmeiras com 10, Fluminense com 9 e Ceará com 7. Era o G4. O quinto colocado era o Cruzeiro, também com 7. Beleza? Vou chegar lá. Aí é o seguinte, atenção. Estava na zona de rebaixamento. Grêmio, que não caiu. Bahia, que não caiu. Atlético Mineiro, que não caiu. E o Sport, que caiu. Então, dos 4 do Z4 aqui, na quarta rodada, apenas um caiu, o Sport. Desta turma aqui, pessoal, atenção agora. Aqui vem a questão importante, ó. Por isso que é difícil fazer uma projeção agora. São 4 rodadas apenas, um total de 38 rodadas. O Ceará, que era o quarto colocado com 7 pontos. O Juventude, que era o 8º com 6. O Fortaleza, que era o 12º com 5. Esses 3 caíram para a Série B de 2026 agora. Então, quarto colocado, o 8º colocado e o 12º colocado caíram para a Série B. O Bahia, 18º, ele foi para a Copa Libertadores da América. Terminou a competição no ano passado em 7º lugar. Já foi até eliminado o Bahia, né? Infelizmente, nesta quarta-feira, o Bahia ganhou no tempo normal do O'Higgins do Chile em Salvador por 2-1, eliminado nos pênaltis. Mas o Bahia, então, que estava no Z4, terminou na 7ª posição e foi para a Copa Libertadores da América.
agora de 2026. Então, é muito prematuro, a partir da classificação atual, dizer quem vai brigar pelo título, por vaga na Libertadores ou contra o rebaixamento. Não tem como. Repito aqui, ó. Ceará, Juventude e Fortaleza acabaram caindo. O Ceará era quarto colocado e caiu. O Bahia, que era 18º, foi para a Libertadores. Botafogo, 11º, foi também para a Copa Libertadores da América. Ok? Só trouxe aqui um paralelo para mostrar para vocês. A coincidência é que, no ano passado, Palmeiras e São Paulo, aliás, nessa temporada, Palmeiras e São Paulo com 10 pontos lideram a competição. No ano passado, também com 10, Flamengo e Palmeiras lideravam a competição. Então aqui é o equilíbrio, ó. De 4 rodadas do ano passado a 4 rodadas nesta temporada. A turma de baixo aqui, ó. Ano passado, Grêmio e Bahia com 3, Atlético com 2, Sport com 1. Esse ano, Atlético, Inter e Cruzeiro com 2, Vasco da Gama com 1 pontinho na tabela. Então, existe uma paridade muito grande das duas competições, 2026 comparada a ela a 2025 no ano passado. Próxima rodada é a quinta, que acontece somente após as decisões dos estaduais. Na terça-feira, dia 10 de março, tem Mirassol e Santos. Dia 11 de março, que é quarta-feira, jogo direto pelo Z4, zona de rebaixamento, Atlético Mineiro e Inter. Teremos ainda, na quarta-feira, dia 11, Atlético Paranaense e Botafogo. Na parte de cima da tabela, 8 da noite em Salvador, tem o Bavi. O Bahia, obviamente, brigando pelo G4 lá. 9h30, Coringão também no G4, Corinthians e Coritiba. 9h30 da noite, o Flamengo enfrentando o Cruzeiro que hoje é o lanterna da competição. Não, lanterna não. O Vasco da Gama é o lanterna. O Cruzeiro acabou empatando com o Corinthians. O Cruzeiro é o 19º colocado, o Vasco é o lanterna. Quinta-feira, dia 12, tem Remo e Fluminense. 7h30 da noite, na quinta-feira, dia 12, tem o Vasco contra o Palmeiras, então. Aqui, ó, pessoal, ó. Vasco e Palmeiras, ó. Vasco da Gama lanterna contra o líder na próxima rodada da competição, na quinta-feira, dia 12. Aí teremos, na quinta, dia 12, o São Paulo, brigando na parte de cima da tabela contra a Chapecoense. E também na quinta-feira, dia 12, o Grêmio contra o Bragantino. São jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A quinta rodada que só vai acontecer após as decisões dos estaduais. Santos 2, Vasco da Gama 1, Neymar 2, Vasco da Gama 1. O único jogo desta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Fui!